Alô, lotequeiros de plantão. Vamos para os meus palpites para a Loteca concurso 1153. Desculpem, pessoal, minha voz, estou um pouco gripado e minha voz está rouca. Acompanhamos ontem os jogos de meio de semana da Copa do Brasil e hoje, quinta-feira, vamos dar os meus palpites para a Loteca concurso 1153, baseado nos históricos recentes de jogos e de todas as estatísticas de cada jogo, estudado jogo a jogo. O jogo 1 é Bahia e Flamengo. O Bahia não vence o Flamengo há um bom tempo. Os últimos 5 jogos foram 5 vitórias do Flamengo. Rogério Ceni, como treinador, não tem um empate sequer enfrentando o Flamengo. Sempre que ele enfrenta o Flamengo como treinador, ele perdeu todos os jogos até hoje. E essas estatísticas, esses históricos, né, nos levam a dar 99% de certeza do favoritismo do Flamengo nessa partida. Mas, por precaução, pessoal, que um dia o tabu foi feito para ser quebrado, eu vou usar um duplo aqui e vou de Flamengo e Bahia, um duplo aberto. Acredito que não vai ser empate, uma das duas equipes vencerá o jogo. O Flamengo favorito, pelo elenco que tem, né? Felipe Luiz, o novo treinador, conhece bem os jogadores, já foi jogador do clube. Ontem contra o Corinthians o Flamengo jogou bem, venceu só por 1-0, mas poderia ter sido mais. Então a tendência é que o Flamengo seja o grande favorito desse jogo. Mas por precaução, vamos usar o primeiro duplo aqui, duplo aberto, Bahia e Flamengo. Lembrando que eu uso 5 duplos para meu jogo. O jogo 2 é Atlético Mineiro e Vitória da Bahia. Aqui o Atlético Mineiro é franco favorito. Jogando em casa, a equipe é muito forte. O histórico contra o Vitória da Bahia é muito bom, favorável historicamente. Apesar de que, né, o Atlético Mineiro, a última vez que venceu o Vitória, foi por 2-1 em 2018. Esse ano se enfrentaram e o Vitória conseguiu um resultado expressivo. Venceu lá no Barradão por 4-2 o Atlético Mineiro. Mas acho tudo diferente. É outro momento agora. O Atlético Mineiro é franco favorito. Eu vou de Galo. Atlético Mineiro na coluna 1, no jogo 2. Jogo 3. Atlético Paranaense e Botafogo. Aqui o Atlético Paranaense joga em casa. Pelo histórico contra o Botafogo, o Atlético Paranaense, quando joga em casa, vence 90% dos jogos contra o Botafogo. Os últimos 2 jogos entre essas equipes foram na casa do Botafogo e deu empate em 1-1. O último jogo na casa do Atlético Paranaense foi o ano passado e o Atlético Paranaense venceu o Botafogo por 1-0. Jogo difícil. Eu acredito aqui num grande acerramento. Quem puder triplar esse jogo, triplem. Mas eu vou de empate seco nesse jogo. Acredito que o Botafogo não perde também, porque é acostumado a jogar em campo sintético. Lembrando que as duas equipes têm campo sintético, tanto o Atlético Paranaense como o Botafogo, então estão habituados. Na minha opinião, um grande jogo, vou de empate seco. Minha intuição, pessoal, vocês sigam a intuição de vocês. É apenas minha intuição, vou de empate nesse jogo 3, coluna do meio. Jogo 4, Bragantino derruba Lotequeiros contra Palmeiras. O Palmeiras agora está muito focado só no Brasileirão, pois já está eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. A equipe vem embalada, venceu seus últimos 5 jogos, com 2 goleadas de 5-0 no Cuiabá, 5-0 no Criciúma. Venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 2-0, venceu o Vasco por 1-0 e o último jogo venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Vem muito forte o Palmeiras contra um Bragantino que não vem muito bem. Nos últimos 5 jogos venceu apenas um em casa, foram 2 derrotas, 2 empates. Eu vou aqui de Palmeiras seco na coluna 2, acreditando na força do Palmeiras. Não vou gastar duplos aqui, vou de Palmeiras seco, coluna 2, acredito que prevalecerá. As equipes já se enfrentaram esse ano 2 vezes. O Palmeiras venceu fora de casa no Paulistão por 1-0, venceu o Bragantino fora de casa 1-0 e venceu por 2-1 pelo Brasileirão no primeiro turno. Jogo 5, Ituano e Guarani. Jogo dos desesperados, as duas equipes lutam contra o rebaixamento. O Guarani numa situação um pouco pior do que o Ituano, mas
Jogo difícil. As equipes, pelo histórico aqui, costumam fazer grandes jogos. É um clássico do interior paulista, da equipe de Campinas, o Guarani contra o Ituano da cidade de Itu. O Ituano joga em casa, pessoal. A equipe melhorou bastante nos últimos 5 jogos. Venceu 3 em casa, empatou 1 e perdeu apenas para o Coritiba por 1-0. O Guarani fora de casa só venceu a Chapecoense nos últimos 5 jogos. Os outros jogos foram derrotas. Acreditando aqui na força do Ituano jogando em casa, eu vou de Ituano na coluna 1 no jogo 5. Eu não vou gastar duplo nesse jogo também. Acredito que o Ituano vença, sabendo que o jogo é muito difícil. Jogo 6, aliás. Jogo 6, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto. Aqui um jogo difícil, a Ponte Preta vem muito mal, vem caindo pelas tabelas, está brigando contra o rebaixamento. Nos últimos 5 jogos em casa não venceu nenhuma partida, empatou e perdeu os últimos 4 jogos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que fora de casa nos últimos 5 jogos também. Empatou 2, perdeu 2 e ganhou 1 do Mirassol, é um time que costuma aprontar. Eu vou de empate seco nesse jogo, porque acredito num grande jogo aqui acirrado. Devido ao equilíbrio, vou de empate. É o resultado mais provável, na minha opinião, para esse jogo. Jogo 8, jogo 7, aliás. Botafogo da Paraíba contra o Remo. É a última rodada do quadrangular final da Série C, do Campeonato Brasileiro da Série C. O Botafogo já não tem mais chances de acesso, de chegar à Série B. Contra o Remo, que já está garantido. Aqui, o Remo precisa vencer apenas para terminar em primeiro lugar, né? Se ele ainda tem chance de terminar em primeiro e disputar a final com o primeiro do outro grupo. Então, o Botafogo está muito abatido da Paraíba. A equipe fez uma grande primeira fase, mas no quadrangular final não conseguiu nada de bom. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo da Paraíba não venceu nenhum jogo, né? Foi o quadrangular final com 3 derrotas e 2 empates. A equipe, apenas 2 empates, 3 derrotas, impressionante. O Remo, fora de casa, não vence há 5 jogos, né? Foram 3 empates, mas em casa conseguiu bem seus resultados. É um jogo aqui que o Botafogo não tem mais nada a disputar, o Remo sim. Mas também não sabemos se o Remo tem muito interesse em disputar essa final. Mesmo assim, eu vou arriscar. O Botafogo não tem mais nada a disputar. Vou de coluna 2, acreditando que o Remo tenha interesse em vencer mais essa partida para poder chegar à final, né? As finais da Série C. O Remo que venceu o Botafogo por 2-1 nessa fase final. Na primeira fase perdeu, mas agora o Botafogo não tem mais nada a disputar. O Remo é favorito. Atlético Clube de Minas Gerais contra o Londrina. O Atlético já está com vaga garantida contra o Londrina forte. Aqui é um jogo disputadíssimo também. O Londrina entrou na briga do... Veja bem, aqui analisando bem a tabela, melhor. O grupo C, que é o grupo do Londrina contra o Atlético Clube, tem o Atlético Clube como primeiro colocado com 7 pontos. O Londrina também tem 7, está em segundo no momento, está se classificando. Em terceiro, a Ferroviária com 7 e em quarto, o Ipiranga. Ou seja, todos desse grupo C da Série B têm chance ainda de subirem. Está aberta a disputa. Então, o Atlético Clube jogando em casa aqui contra o Londrina. O Atlético é favorito para conseguir essa vitória. A equipe vem muito bem em casa. Os últimos 5 jogos em casa venceu os 4. Inclusive venceu o Londrina por 2-1 na primeira fase. O Atlético venceu os 2 últimos jogos que enfrentou o Londrina por 2-1 e venceu por 3-2 já agora no quadrangular final, dia 2 de setembro. Então o Atlético é franco favorito a terminar em primeiro no grupo e vencer essa partida. Mas é um jogo difícil. O Londrina vai dar a vida nesse jogo. Vou de coluna 1 e vou de empate. Acreditando que o Londrina pode tentar um empate para conseguir esse acesso, né? Apesar de que o outro jogo é determinante. Vai ser Ferroviária, que precisa vencer. Se vencer, sobe. Não precisa depender de ninguém, né? A Ferroviária de Araraquara de São Paulo contra o Ipiranga de Erechim, no Rio Grande do Sul. Essas equipes se enfrentam também, todas no mesmo horário, todas no sábado.
A Ferroviária vencendo vai a 10 pontos e se classifica, né? Mas o Ipiranga também tem chance. Se vencer o jogo, entra também. Porque lá no jogo Atlético e Londrina, um dos dois vão morrer, né? Se for empate, é melhor para o Atlético. O Atlético joga pelo empate e vitória para conseguir o acesso. E o Londrina precisa da vitória, né? Mas o empate, dependendo desse jogo aqui, o Londrina pode subir, mas é difícil. Aqui a Ferroviária eu vejo como franca favorita nesse jogo, a Ferroviária de Araraquara. Pelo histórico e tudo, a Ferroviária é uma equipe que vem de 3 vitórias seguidas em casa. Inclusive venceu o Londrina dia 7 de setembro por 3-2. Vou de coluna 1 no jogo 9. Acredito que uma das vagas é da Ferroviária. E não vou titubear, aqui é Ferroviária coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, São Bernardo e Volta Redonda. Essas duas equipes são do outro grupo. Aqui, o Volta Redonda já conseguiu acesso. São Bernardo e Botafogo da Paraíba já não tem mais chance de nada. Acredito na vitória do Volta Redonda. Vou de coluna 2 no jogo 10. O São Bernardo não tem mais nada a disputar nessa fase. Está eliminado junto com o Botafogo da Paraíba. Da mesma maneira que eu fui de Remo na coluna 2, vou de Volta Redonda. Essas duas equipes vão jogar para vencer, para tentarem chegar à final. Jogo 11, Mirassol e Vila Nova de Goiás. Jogo pela Série B. O Mirassol está no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Contra o Vila Nova que luta. Luta para chegar lá. No G4. Está muito acirrada a disputa. No momento o Mirassol está em quarto com 47 pontos. O Vila Nova vem logo atrás com 46. Tropeçou na última rodada, empatou em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto, Vila Nova. Enquanto o Mirassol, no último jogo, empatou também em casa com o Sport. As equipes não venceram suas últimas partidas. Jogo dificílimo aqui. Quem puder triplar, triple. Eu vou abrir um duplo, acreditando que tudo pode acontecer nesse jogo. Vou de duplo aberto. O empate é o melhor para o Mirassol. Quem puder triplar, triple. Mas o Vila Nova, acredito que vai aberto para tentar vencer essa partida. Para entrar no G4. É um confronto direto. É um jogo de 6 pontos. Se o Vila Nova vencer, entra no G4 e tira o Mirassol. Então é um jogo aberto aqui. As equipes, quem puder triplar, use um triplo aqui. Mas eu vou usar um duplo. E vou de duplo aberto, Mirassol e Vila Nova aqui. Jogaço pela Série B hoje, sábado. Né? Um jogaço aqui. Pelo histórico, o Vila Nova em casa venceu as últimas 2 vezes que enfrentou o Mirassol. E o jogo que eles se enfrentaram na casa do Mirassol foi o ano passado. O Mirassol foi 1-1 com o Vila Nova. O momento é diferente e acredito na vitória de uma das duas equipes, duplo aberto nesse jogo 11. Jogo 12, Corinthians e Inter, Porto Alegrense, clássico aqui. Essas equipes carregam uma rivalidade muito grande desde 2005, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, num título polêmico, né? Na época de Carlito Teves, aquela equipe lá de 2005 venceu o Inter. Até hoje é uma grande rivalidade entre essas equipes. O Corinthians, nos últimos 5 jogos, venceu 4 jogando em casa. O Inter melhorou bastante nos últimos 5 jogos fora de casa. Venceu 2, venceu o Juventude e o São Paulo. Empatou o último jogo atrasado com o Bragantino em 2-2 fora de casa. Melhorou bastante. Vou usar um duplo aqui. Vou de Corinthians e empate. Acredito que o Corinthians precisa, né, muito vencer essa partida. Está na zona de rebaixamento, vai com força máxima. Mas como é um clássico, o Inter não vai querer facilitar de maneira nenhuma a vida do Corinthians, vai lutar pelo menos pelo empate. Vou de empate e Corinthians nesse jogo 12. Jogo 13, Cuiabá e São Paulo. O Cuiabá vem caindo pelas tabelas faz tempo, mas nos últimos 3 jogos não perdeu em casa. Empatou com o Cruzeiro, Juventude e venceu o Criciúma por 2-1. O São Paulo, fora de casa, nos últimos 5 jogos venceu apenas o Cruzeiro por 1-0. Empatou 2 e perdeu 2. O São Paulo aqui precisa vencer. A equipe agora só está no Campeonato Brasileiro, né? Precisa pontuar. O Cuiabá não tem um histórico de ser forte, né, em casa nesse Campeonato Brasileiro. Vou acreditar na vitória do São Paulo, apesar de que o São Paulo perdeu para o Cuiabá, mas poupou os jogadores nesse dia que perdeu por 1-0 no Morumbi esse ano. O São Paulo é favorito, tem mais elenco, mais time. Vou de coluna 2, sem medo aqui. Vou de São Paulo no jogo 13, coluna 2. Jogo 14, Vasco e Juventude.
O Juventude venceu no primeiro turno o Vasco por 2-0. O Juventude costuma engrossar o jogo pro Vasco. Eu aqui vou de Vasco e empate. O Vasco precisa também vencer muito, mas o Juventude também precisa pontuar. E eu usar meu último duplo nesse jogo 14, vou de Vasco empate. Estão aí, pessoal, meus palpites. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem o vídeo aí, pessoal. Obrigado por tudo. Peço desculpas por estar rouco. Estou com uma gripe muito forte, mas não poderia deixar de vir gravar o vídeo aqui para vocês. Boa sorte a todos. Sigam a intuição de vocês e vamos lá rumo aos 14 pontos. Nunca desistiremos, um dia chegaremos lá.